Vamos abrir a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41. Abra, por gentileza, a palavra do Senhor. Gênesis 41, versos 1 e depois o versículo 14. Gênesis 41, versos 1 e o versículo 14. Lembrando sempre a necessidade que temos de ler a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra do Senhor, deixarmos essa palavra de Deus ser ministrada aos nossos corações. Então leia a palavra do Senhor. Gênesis 41, 1 diz assim: passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E o versículo 14 diz: então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé. Então mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra. Deus, algo que aconteceu há tantos e tantos anos atrás, mas que continua falando aos nossos corações, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é rema, a tua palavra atinge os nossos corações. E eu te louvo nesta manhã por esta palavra e peço em nome de Jesus que o Senhor agora traga iluminação, que o Senhor agora abençoe cada vida aqui presente, que o Senhor repreenda todo espírito de distração, todo espírito de sonolência, todo espírito que incomode, nos impeça de ouvir a tua palavra. Senhor, nos dê agora uma mente alerta, um coração disposto para receber a palavra. É a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, eu creio que a maioria aqui nesta manhã conhece bem a história de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo para o Egito. Creio que a maioria de vocês, alguns talvez até conheçam essa história desde a escola bíblica, quando eram jovenzinhos, ou até mesmo crianças, não é? José normalmente é um dos nossos heróis. Todos sabemos também que, por resistir ao assédio da mulher do seu senhor, ele acabou sendo difamado, acusado e preso injustamente. Tudo isto aconteceu com José. José sabia, eu creio que José sabia, que Deus o livraria da prisão. E ele teve uma certeza ainda maior quando 2 oficiais especiais do rei, 2 oficiais próximos ao rei, foram também parar na mesma prisão. Um deles era o copeiro, aquela pessoa que provava o vinho para que o rei não fosse envenenado, e o padeiro, que cuidava do pão do reino. A certeza se tornou ainda maior quando José interpretou o sonho dos 2 e pediu que intercedessem a seu favor diante de Faraó. Veja, José está preso, injustamente preso. De repente, quem é preso na mesma prisão? Quem compartilha da mesma prisão? 2 oficiais, 2 pessoas próximas de Faraó. Quando José os viu, deve ter pensado: Deus, aqui está a solução para o meu problema. Melhor ainda, os 2 tiveram um sonho. José interpretou o sonho, eles ficaram felizes da vida. E José aproveitou e disse: olha, quando vocês forem soltos, falem de mim para Faraó. A expectativa que José tinha de ser logo liberto da prisão era muito grande.
Assim que aqueles oficiais foram soltos, José pensou: daqui 2, 3 dias, daqui no máximo uma semana, eu vou ser solto, eu vou me ver livre dessa prisão. Afinal, ele deve ter pensado: essa oportunidade veio de Deus, veio de Deus. E por certo, Deus vai me livrar através desses 2 oficiais ou daquele que acabaria ficando vivo. No entanto, queridos, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção, aparentemente tudo deu errado. Os planos que José fizera deram todos errado. Os oficiais esqueceram dele. Esqueceram dele. O tempo foi passando e José teve que amargar mais 2 anos esquecido naquela prisão. Por quê? Deus demorava tanto a responder à sua oração e ao desejo do seu coração. Será que Deus havia esquecido dele? Será que Deus havia esquecido de José? Vocês podem imaginar a situação dele? Vocês podem por um instante pensar na situação que José estava vivendo naquela prisão? Por que isto? Porque talvez muitos de vocês, muitos irmãos aqui nesta manhã, estejam passando por uma situação bem semelhante à situação de José. Talvez você, querido, querida, você esteja orando, pedindo a Deus. Talvez você tinha a certeza de que um irmão, um amigo, iria trazer a solução para o seu problema. A gente às vezes conhece alguém, assim, inesperadamente, se encontra com alguém, é apresentado para alguém: olha, aqui é fulano dessa empresa, ou disso ou daquilo, e a gente pensa: Deus é a resposta, essa pessoa vai me ajudar. Mas quem sabe, querido, também no seu caso, tudo parece estar dando errado. Quantos aqui nesta manhã, quantos de vocês aí na internet, queridos, estão sem entender a razão porque Deus não respondeu ao seu pedido, à sua súplica? Por que Deus não me respondeu? Eu tenho orado, pedido oração, tenho expectativas de solução, mas nada dá certo. Quantos de vocês aqui nessa manhã estão tentados a pensar que Deus os esqueceu, Deus os abandonou? Quantos de vocês aqui nessa manhã se sentem abandonados, esquecidos por Deus? Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Pedi tanto, tenho orado tanto, nada acontece. Quantos aqui nessa manhã não entendem a demora de Deus e têm sentido aflitos, desanimados ou até mesmo abandonados pelo Senhor? Quantos de vocês estão assim aqui nesta manhã? Quantas pessoas andando de igreja em igreja, à procura de alguém que ore e resolva o seu problema? Talvez você que esteja aqui que está aqui nessa manhã já tenha estado em outras igrejas, mas lá não deu certo. Quem sabe aqui vai dar certo. Mas você tem ido, tem andado, e você no fundo e no íntimo, você tem um problema sério. Por que Deus não responde às minhas orações? Por que Deus está demorando tanto? Deus tem algo precioso a nos dizer nesta manhã, através da experiência de José. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção para o que Deus deseja ministrar ao seu e ao meu coração nesta manhã. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você, tema da mensagem, negocinho aqui não está passando, pode passar para mim? O que é que houve? Deixa eu ver. Algum problema aqui. Pode passar aí? Ah, não. Aconteceu. Bom, o tema da mensagem que eu quero compartilhar, queridos, nesta manhã é aprendendo com a demora de Deus. Isso, apareceu lá. Agora está ok. Aprendendo com a demora de Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu tenho aprendido com a demora de Deus. Eu não sei porquê.
Eu não sei porquê, mas o fato é de que nós temos entendido que Deus age instantaneamente. Eu não sei onde nós aprendemos isso. Aliás, eu não sei onde nós aprendemos determinadas coisas, mas o fato é que elas chegam até nós. E uma percepção que nós temos hoje, muito nítida, é de que Deus age de forma instantânea. Pediu, recebeu. Aliás, ainda está pensando em pedir, já recebeu. E nem sempre isto é verdade. Aliás, quase sempre não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Então, meus irmãos, mas Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer que nós aprendamos. Tudo o que acontece conosco é para nosso ensinamento. Tudo o que está acontecendo com você, Deus quer ensinar algo para você. Sabe qual é o problema? É que nos rebelamos. Sabe qual é o problema? É que nós ficamos tensos. O problema é que nós muitas vezes ficamos com raiva de Deus, ficamos abalados com o Senhor e nós não aprendemos aquilo que Deus quer nos ensinar. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando nessa manhã, Deus tem algo para lhe ensinar. Deus tinha algo para ensinar a José que ele aprendeu. Ele aprendeu, e Deus espera que nós possamos aprender também nesta manhã. Aprendemos com a experiência de José que um primeiro propósito na demora de Deus, aprenda isso nessa manhã, um primeiro propósito. Eu vejo aqui 3 propósitos que Deus trouxe ao meu coração, podem haver muitos outros, mas eu quero compartilhar com você 3. Um primeiro propósito na demora de Deus em nos responder é o nosso fortalecimento moral. Deus quer nos fortalecer moralmente. Deus queria fortalecer José moralmente, porque José ficou 2 anos ali amargando naquela prisão, 2 anos preso injustamente, porque José tentou de todas as formas sair e não saiu, porque havia um propósito de Deus. Havia um propósito de Deus. Qual era um primeiro propósito? Claro, Deus queria fortalecer moralmente a José. Vamos ver no texto o que isto significa. Então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta a Faraó. Queridos, aqui está um homem, aqui está um moço, 30 e tantos anos de idade, era jovem ainda. Aqui está uma resposta que nos dá a medida deste fortalecimento moral. Se José não tivesse passado por esse processo de aprendizado, ele nunca daria esta resposta a Faraó. Deus nos prepara moralmente para nos ensinar, irmãos, a enfrentar lutas, a enfrentar as dificuldades. José estava lá na prisão e ali na prisão Deus o ensina a enfrentar as lutas e as dificuldades, a enfrentar as derrotas, sem nos abatermos diante das injustiças, sem desanimarmos diante das aflições. Deus está nos preparando, queridos, para que você não se abata quando você for injustiçado. Os cristãos serão injustiçados. O que nos espera é injustiça, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. As aflições virão. José passou por isso, mas Deus estava preparando. Deus estava preparando o seu servo. Deus estava o preparando moralmente, ensinando a enfrentar lutas e dificuldades sem cair, sem desanimar, sem se prostrar. É por isso que Deus demora. Ele está nos preparando. Mas Deus, queridos, Ele está também nos ensinando a lidar com a vitória, com as facilidades
facilidades. Muitas vezes não somos derrotados pelas lutas, mas somos derrotados pela vitória. Muitas vezes resistimos aos problemas, mas não resistimos quando tudo se torna facilidade em nossas vidas. Quantos cristãos eu conheço que eram fiéis ao Senhor no tempo da dificuldade, eram fiéis a Deus no tempo da aflição, mas quando vieram os tempos de bonança, se afastaram de Deus e do Evangelho. Não estavam fortalecidos moralmente, não aprenderam a se fortalecer como José. Precisamos, irmãos, saber lidar com a vitória, com as facilidades, sem nos exaltarmos diante das conquistas, sem nos ensoberbecermos diante do sucesso. Vejam a tentação. José é tirado do cárcere, ele é levado diante de Faraó. Olhem o que Faraó fala para José. Olhem o que Faraó fala para José. Eu tenho ouvido que ninguém há como você, José, que quando ouves um sonho, interpretas. Olha a resposta de José. Olha a resposta. Irmãos, esse era o momento de José se fazer. Era o momento de José se exaltar. Era o momento de José dizer: sou muito bom mesmo, não tem ninguém como eu sou o melhor, Faraó. Faraó, eu sou o cara. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino na fé. É coisa de menino moral. E infelizmente nós temos hoje, inclusive, autoridades nossas, que são homens do ponto de vista físico, mas eles são meninos ainda do ponto de vista moral. Não aprenderam a lidar com a vitória, com a facilidade. Quando Faraó, irmãos, José está lá diante de Faraó e diante de todos os ministros de Estado. Ali estão deputados, senadores, ali está a Câmara Alta e a Câmara Baixa do Egito. Ali estão todas as autoridades do Egito. Esse moço é tirado da prisão, ele faz a barba. Interessante esse fazer a barba, não é? Porque os egípcios, ao invés dos judeus, não é? Eles não usavam barba. É um detalhe bem curioso do texto que nos fala exatamente de como a Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia é absolutamente verdadeira. Fazer a barba, porque os egípcios todos eram escanhoados, não é? Ao contrário dos judeus e árabes que usam barba. Então ele fez a barba, ele colocou uma roupa e ele sai do cárcere onde ele estava preso e ele é conduzido por aqueles homens, por aquela guarda pessoal do Faraó. Vocês podem imaginar o Fausto, vocês podem imaginar a pompa. E ele é levado e de repente alguém bate na porta, a porta se abre, as trombetas ecoam e está chegando José dentro do Faraó, todo mundo se curvando e José vai lá. Você já imaginou? José está vindo, o Faraó está lá no trono, José chega, faz aquela vênia para Faraó. Faraó estende lá o seu cetro e diz para José: isso que aí está, eu tive um sonho e não há ninguém, mas me disseram que você pode interpretar o meu sonho, você pode, José. Olha a resposta de José. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como precisamos de homens e mulheres que estejam tratados moralmente. Homens e mulheres que digam: eu fiz um curso, eu tenho PhD, eu fiz até um pós-doc, mas a sabedoria vem de Deus. E o Senhor vai me dar condição de honrar esse cargo que eu estou recebendo. Apesar de todos os títulos que eu tenho, não serei eu, mas será o meu Deus agindo através da minha vida. Vocês entendem, queridos? Muitas vezes o Senhor demora para nos dar um emprego. O Senhor demora para responder a uma oração, porque Ele está nos fortalecendo, nos ensinando a enfrentar as lutas e as dificuldades, ou as derrotas e as dificuldades, nos ensinando a lidar com as vitórias e as facilidades, sem nos exaltarmos.
Vocês já viram como as pessoas hoje se exaltam, como as pessoas hoje são soberbas diante do sucesso? E o que é que a palavra de Deus diz, igreja? Que todo sucesso, que toda a soberba precede o quê? A queda. Toda a soberba precede a queda. Então o Senhor muitas vezes Ele permite que passemos por situações, por dificuldades. Você entrega o currículo, a resposta não vem. Você faz a prova não vem. As coisas estão difíceis, você fica reclamando. Você acha que Deus esqueceu de você? Não esqueceu não, querido. Deus está fortalecendo você. Deus está te ensinando duas coisas preciosas. Deus está te ensinando a enfrentar a derrota e a dificuldade. Deus está te ensinando a lidar com a vitória e a facilidade, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, para que você honre e glorifique o nome do Senhor, para que você seja instrumento de Deus aonde você está. Deus não estava interessado em que José fosse primeiro-ministro do Egito. Deus não estava interessado que José tivesse um cargo muito alto para ser endeusado por todos, sair na primeira página dos jornais. Deus estava interessado em ter um homem dele ali diante de Faraó. Deus queria ser honrado, louvado e exaltado ao lado de Faraó, e é isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. E no dia em que os cristãos entenderem isto, nós mudamos a história desse país. Nós mudamos a história desse país. Onde estão os deputados? Onde estão os senadores? Onde estão os ministros cristãos que dizem na imprensa, que chegam e dizem: olha, eu tenho dificuldade, mas o meu Deus, Ele vai me dar condição de fazer um excelente governo. O meu Deus vai me abençoar e eu serei um homem de Deus para esta nação. Onde estão as pessoas que reconhecem que tudo o que temos, tudo o que somos é graça de Deus sobre a nossa vida? Mas para aprender isto, é necessário passar pela prisão. Porque se a gente não passa pela dificuldade da prisão, nos ensoberbecemos e somos um péssimo testemunho. E ao invés de sermos luz, acabamos sendo trevas. Então, queridos, essa é uma razão que leva muitas vezes o Senhor a demorar. Ele está nos ensinando algo precioso e maravilhoso. Aprendemos com a experiência de José que há um segundo propósito na demora de Deus. Há um segundo propósito na demora de Deus. E o segundo propósito na demora de Deus é um tratamento emocional. Deus precisa nos tratar. Nós precisamos ser tratados por Deus. Nós temos dificuldades nessa área emocional, na área psicológica, que precisam ser tratados por Deus. Olha esse texto tão impressionante. Veja o que diz lá o texto da palavra de Deus. Se der para apagar aqui essas luzes, vai me ajudar um pouquinho. Obrigado. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, agora nós adiantamos bastante o relógio, né? Agora já aconteceu, eles se encontrarem, desceram ao Egito, enfim, tudo isso aconteceu. Vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, o pai morreu. Agora os irmãos ficam assustados. Disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Veja, passaram-se anos. Eles foram para o Egito, foram recebidos pelo irmão. Teve aquele episódio de ele ficar com dois deles. Depois foram todos para a terra de Gozém. Ficaram cerca de 17 anos ali. Ainda o pai vivendo mais 17 anos. Ficaram todo aquele tempo. Mas veja, agora que o pai morreu, toda a culpa volta. Tudo aquilo que eles haviam feito, eles agora se lembram. Interessante, estiveram com José, mas não o conheceram. E agora estão assustados. E eles agora pensam: o pai morreu, agora José, que é o governador do Egito, ele vai nos odiar e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai... Olha a expressão, não é nosso pai, é teu pai. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou
quando eles lhe falavam. Sabe por que ele chorou? Porque ele estava tratado emocionalmente. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, olha a resposta, mais uma vez a resposta de José. Atentem para as respostas de José, porque elas são a razão da demora de Deus. Deus demorou para que José pudesse responder o que ele respondeu. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Um homem, um jovem, que tinha sido injustiçado pelos irmãos. Os irmãos tentaram matá-lo. Os irmãos ainda estavam com esse problema. Mas, por que José dá essa resposta, queridos? Por que José revela esse coração? Porque ele estava tratado por Deus. E o Senhor trata as nossas emoções, nos ensinando a superar as nossas mazelas emocionais. Muitas vezes, irmãos, nós temos problemas sérios de mazelas emocionais, mas o Senhor, Ele cuida, Ele cura as nossas mágoas, as nossas lembranças tristes. O Senhor cuida, o Senhor cura os nossos ressentimentos, os nossos ódios. Eu creio firmemente que foi ali naquela prisão que Deus tratou de muitas mágoas, de muitas lembranças tristes, de muitos ressentimentos, de muitos ódios que talvez houvesse no coração de José. Quem sabe você está aqui nessa manhã, você é um crente no Senhor Jesus, você é um crente no Senhor Jesus, mas você tem aí lembranças ruins, mágoas no seu coração, como José tinha, e é necessário que isso seja tratado, é necessário que você seja curado pelo Senhor, para que Deus possa te usar. Para que Deus pudesse usar José e dar essa resposta que ele deu aos seus irmãos, ele precisava superar, curar as suas mazelas emocionais. Quantos de vocês, queridos, não podem ser usados por Deus? Quantos de vocês têm tido problemas sérios no trabalho, na família, no lar, no casamento, porque você ainda não foi curado? Essas mágoas, essas lembranças tristes, esses ressentimentos, esses ódios precisam ser colocados diante de Deus e curados pelo Senhor. Mas foi também ali que ele foi tratado e onde o Senhor o ensinou a superar as suas sequelas emocionais, revelando e curando complexos que talvez José tivesse, revelando e curando traumas do presente, traumas do passado. Afinal de contas, José havia sido rejeitado. Não é fácil você ser rejeitado pelos seus. José viu o ódio dos seus irmãos contra ele. José viu a tentativa de matá-lo. Ele só não morreu lá dentro de uma cova porque o seu irmão Rúben o tirou de lá. Ele só não foi morto por causa do irmão mais velho, mas ele viu o ódio no rosto dos seus irmãos. Ele sofreu de uma forma terrível. Ele foi arrancado da casa do pai que tanto ele amava e que pensou jamais poder ver. Tudo isso cria um quadro emocional e psicológico deprimente na vida desse jovem. Por isso Deus demorou, porque Deus estava tratando. Queridos, Deus estava curando José, revelando e curando os seus complexos, revelando e curando os seus traumas, para que ele pudesse agora, diante dos irmãos, eu fico assim emocionado quando eu leio o texto. José chorou enquanto falavam com ele.
Ele chorou. Sabe de quê? De compaixão pelos seus irmãos. Sabe por que ele chorou? Porque eles não o conheciam. Sabe por quê? Porque eles não haviam visto a mudança, aquilo que Deus havia feito no seu coração. Por isso José chora, porque José os ama, porque José não está mais magoado. José na verdade chora porque no coração deles ainda havia mágoa, no coração deles ainda havia ressentimento. O seu coração estava liberto pela graça do Senhor Jesus Cristo. O seu coração estava curado pela graça do Senhor. Eu quero dizer a você nesta manhã, o Senhor quer curar você. O Senhor quer te curar, meu irmão. O Senhor quer te curar, minha irmã, de lembranças do passado, coisas que fizeram com você, injustiças que cometeram com você. Quantos de vocês estão aqui nesta manhã e talvez vocês tenham sofrido como José, a rejeição? O pai te rejeitou, sua mãe rejeitou, seus irmãos rejeitaram você. Talvez você tenha sido criada numa outra família e você até hoje tem essa rejeição no seu coração e você sofre por causa disso. E você não consegue, a sua vida não flui, como não fluía a vida dos irmãos de José. A vida dos irmãos de José não fluía coisa nenhuma, eles ainda estavam bloqueados no tempo em que eles fizeram o que fizeram com José. A vida dos irmãos de José parou no tempo, no espaço. Eles estavam bloqueados por aquilo que eles haviam feito, porque eles não foram tratados, não tinham sido tratados por Deus, mas José havia sido tratado emocionalmente, havia sido curado. Não havia mais mágoa, não havia mais ressentimento, não havia mais trauma, não havia mais complexo. Ele era um homem que amava o Senhor e amado pelo Senhor. É assim que Deus deseja que nós vivamos, queridos. Quantos de vocês talvez estejam aqui nesta manhã e vocês estejam presos, amarrados a mágoas, a lembranças, a ressentimentos? Peça ao Senhor para trazer isso agora à sua lembrança e peça ao Espírito Santo para libertar você desses grilhões, desses ferrolhos, dessas trancas. Peça ao Senhor: Deus, rompa tudo isso da minha vida. Eu quero ser livre em Cristo Jesus. Eu não quero ter mais más lembranças, eu não quero ter mais mágoa de ninguém. Senhor, nessa manhã eu perdoo a quem me fez mal, eu perdoo. Isso aconteceu com José, eu creio, no momento naquela prisão, quando ele tem um encontro com Deus tremendo, e quando José abre o coração e ele diz para Deus: Senhor, nesse momento eu perdoo os meus irmãos, e ele foi falando o nome de um por um. Senhor, eu perdoo a Ser, eu perdoo esse, eu perdoo o outro, eu perdoo, e ele chorou, mas ao final ele era livre. Quando a gente diz eu sou livre, isso é uma coisa muito séria. É ser livre por dentro, gente. É ser livre por dentro. É não ter mais mágoa, não tem mais nada no meu coração. Eu sou livre. Livre, sabe para quê? Para amar. Livre para amar. É ser livre para amar. Eu sou livre para amar. Eu sou livre para amar, inclusive aqueles que fizeram mal comigo, inclusive amar aqueles que desejam o meu mal, inclusive aqueles que são meus inimigos. Eu sou livre para amá-los, em nome de Jesus. Essa é, queridos, a verdadeira liberdade, e foi essa liberdade que José experimentou. Quantos cristãos escravos? Quantos de vocês aqui nesta manhã ainda estão escravizados por sentimentos? Quantos de vocês aqui nesta manhã ainda estão na condição dos irmãos de José, presos a uma mágoa, presos a um ressentimento, presos a uma injustiça? Irmãos, é tão impressionante. Você encontra alguém, começa a conversar com ela. Aquilo aconteceu há 10, há 20 anos atrás, mas está tão presente que a pessoa naquele instante ela tem a reação que ela teve há 20 anos atrás. E você pensa: Deus,
nada mudou daí para cá. Porque quando nós temos uma mágoa, quando nós temos um ressentimento, quando nós temos um complexo, a vida para, a vida não flui, a vida fica parada. Nós ficamos escravos àquele sentimento e àquela pessoa que nos fez o mal. Por isso, nessa manhã, que você possa aprender e ser liberto para a honra e glória do nome do Senhor. É a minha oração, é o desejo de Deus. Finalmente, queridos, finalmente aprendemos com a experiência de José que existe um terceiro propósito na demora de Deus. Há um terceiro propósito que a gente aprende ali na vida de José. E o terceiro propósito é o nosso amadurecimento espiritual. O Senhor quer nos fortalecer moralmente, nos tratar emocionalmente, mas Ele quer que nós amadureçamos espiritualmente. Queridos, deixa eu dizer para vocês o seguinte: para que nós possamos suportar e enfrentar a caminhada cristã, nós precisamos ser maduros espiritualmente. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Para que José pudesse enfrentar o que viria, para que José pudesse enfrentar o que viria na sua vida, ele precisava amadurecer espiritualmente. E Deus, naqueles 2 anos de espera, Deus naquele tempo de espera, e você sabe que quando a gente espera, 1 minuto é uma eternidade. Quando a gente espera, 1 minuto é uma eternidade. Quando você está esperando algo, 1 minuto que custa a passar, que coisa difícil. Mas Deus estava ensinando, Deus está ensinando você. Deus está ensinando você. A questão é, você e eu estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo? Nós já estamos aprendendo? Um outro ensinamento é o amadurecimento espiritual. Veja esse texto ainda relacionado com José. Gênesis 45, de 5 a 8. Olha o que José diz para os irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para vos conservar, ou para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Queridos, palavra por palavra aí, quando você lê o texto, você vê, é o texto de um homem que amadureceu espiritualmente. Compare esse texto com a sua vida. Compare esse texto com aquilo que você pensa. Compare esse texto com aquilo que você fala. Compare esse texto com a sua situação e com a sua reação à situação que você vive, e você verá como precisamos amadurecer. E quando olhamos esse texto, nós percebemos que Deus deseja nos amadurecer, nos ensinando a confiar inteiramente nele. Eu preciso aprender a confiar inteiramente em Deus, mesmo quando parece que Deus se esqueceu de nós, mesmo quando parece que Deus nos abandonou. É necessário que continuemos a confiar em Deus, e isso é maturidade espiritual, e isso se consegue quando Deus está tratando das nossas vidas. Precisamos aprender isso, a confiar em Deus. Irmãos, confiar em Deus quando a conta bancária está gorda, confiar em Deus quando a saúde está boa, confiar em Deus quando tudo ao nosso redor está bem, todo mundo faz, todo mundo confia, todo mundo, até o ímpio, até o ateu confia em Deus nessa hora. Mas a questão é confiar em Deus quando tudo dá errado.
É continuar confiando em Deus quando tudo está errado. Não vos entristeçais, nem vos pese o me haverdes vendido para cá. Agora ele entendeu, Deus estava agindo o tempo todo. Deus estava agindo o tempo todo na vida dele. Por isso agora José entende, ele é um homem maduro. Ele agora aprende a confiar em Deus quando tudo vai bem, quando não vai bem. Esse hino é um hino lindo que nós cantamos, não é? Eu confio em Deus quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem, quando a saúde vai bem, quando a saúde não vai bem, eu continuo confiando em Deus. Isso é maturidade. O crente é o homem de Deus que não anda por fé, que não anda por vista, ele anda por fé, e é isso que Deus espera das nossas vidas. Mas como isso vai acontecer na minha vida? Como isso vai acontecer na sua vida? Deus precisa trabalhar conosco. E muitas vezes o Senhor vai demorando, e muitas vezes as circunstâncias vão acontecendo, porque Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando a confiar nele, aconteça o que acontecer. Deus está nos ensinando, queridos, a depender completamente, inteiramente dele, mesmo quando humanamente nós não vemos saída, mesmo quando humanamente nós não vemos uma solução. Às vezes parece que não tem saída, mas nós dependemos do Senhor, nós continuamos confiando em Deus. Foi exatamente o que José fez, é o que José fez. Eu sabia, ele aprendeu essas verdades benditas, a depender completamente, a confiar no Senhor, mesmo quando a gente não vê saída. Não tem saída, irmãos, porque a gente não vê saída aos nossos olhos. Não existe saída aos meus olhos humanos, mas para Deus existe saída. E isso é maturidade. É isso que é maturidade. É a pessoa que diz, mas tá bom, tá, você está dizendo isso, mas qual é a solução? Não sei. Não sei qual é a solução, mas eu sei de uma coisa, existe solução. Isso é fé. Isso é maturidade, igreja. Mas qual é a solução? Não sei. Eu não sei qual é a solução. Porque Deus, normalmente, Ele não diz como vai agir, mas Ele diz que Ele vai agir. Vocês lembram do episódio que aconteceu com o povo de Israel? Estava havendo uma fome terrível, o povo já estava há 3 anos cercado, eles já estavam se comendo uns aos outros, estava uma desgraça completa, e aí chegou o profeta de Deus chegou e disse para o rei assim, ô rei, amanhã, a essa hora, vai haver comida em abundância para todo mundo. O profeta trouxe uma palavra, mas ele não disse como ia acontecer, porque se Deus dissesse nós não acreditaríamos, mas o profeta falou. E aí tinha um oficial, o rei estava apoiado num capitão, e o capitão olhou para o profeta e disse assim, olha, nem que Deus abra as janelas do céu, vai ter comida para todo mundo. Aí o profeta olhou para ele e disse assim, vai acontecer, mas você não vai ver. Vai acontecer. De que jeito? Não sei, mas vai acontecer, mas você não vai ver. Aí sabe o que aconteceu? Posso contar? Nesse dia à noite, 4 leprosos olharam um para os outros e disseram assim, a gente vai morrer de qualquer jeito. Aqui a gente morre de fome. Se a gente for lá no inimigo pedir comida e eles nos matarem, vamos morrer de qualquer jeito. Então morrer por morrer, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Aqui a gente vai morrer de fome, não adianta. Então vamos lá, vamos pedir comida lá. E saíram e foram pedir comida lá. Foram lá no acampamento, no inimigo pedir comida. E quando eles chegaram lá no acampamento, sabe o que aconteceu? O acampamento estava deserto. Roupas espalhadas, comida espalhada, tudo que era coisa espalhada. E eles acharam aquele negócio estranho, mas meu irmão, estava cheio de fome, sentaram, começaram a comer, quase que tiveram um problema de digestão, aquela história toda, comeram, se empanturraram todos, andaram, pegaram roupa, pegaram tudo, felizes da vida. De repente um deles disse, a gente precisa avisar o pessoal lá. Estão morrendo de fome, se a gente não fizer isso, vai acontecer alguma coisa ruim com a gente, vai acontecer. E aí o que eles fizeram? Foram correndo lá e disseram lá, o inimigo fugiu, tem comida para todo mundo.
Aí o rei disse, isso aí é estratégia, isso aí é cilada. Eles se esconderam para a gente, sabem que estamos todo mundo com fome, eles se esconderam, a gente vai sair lá e eles nos pegam a todos. Aí tinha um cavalinho, tinha sobrado uns 2 ou 3 cavalinhos que não dava nem para nada, né? Magrinho, magrinho, magrinho. Aí o rei disse, olha, vai lá, mandou lá uma pessoa. Quando a pessoa foi e voltou e disse, é verdade, rei, é verdade, eles fugiram todos, é comida que não acaba jamais. Quando isso foi falado, o povão saiu atropelando tudo. Quem estava na porta e morreu pisoteado? Esse capitão incrédulo. O profeta tinha dito o quê? Vai acontecer, mas tu não vais ver. Isso é maturidade. Para acabar a história, sabe o que aconteceu? Um exército numeroso. Deus fez lá um barulho. Eles ficaram com tanto medo que saíram todos correndo. Olha como Deus faz as coisas. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas a maturidade, o depender e o confiar em Deus, é você ter a certeza, Ele vai fazer. Eu não sei como, mas Ele vai fazer. José não sabia ainda como Deus ia livrar o seu povo, mas ele sabia, eu vim na frente para abençoar a minha família e abençoar o meu povo. Ele ainda não sabia como Deus ia agir. Ele não sabia, mas ele sabia de uma coisa: Deus vai nos livrar, Deus vai mandar livramento, Deus vai mandar livramento. Quando ele foi parar na casa de Faraó, ele era escravo, ele não sabia, mas ele estava orando. Quando ele foi lá na prisão, ali na prisão, Deus revela para ele: você veio, tudo aconteceu, porque eu tenho um plano da sua vida, confia em mim. Mas Deus, eu estou preso, por isso quando os oficiais chegaram, ele pensou, agora é a resposta. Deus, não era ainda o plano de Deus. Não era ainda o plano de Deus, porque, irmãos, entenda uma coisa: se José tivesse sido liberto pelo oficial do Faraó, ele teria continuado escravo até o dia de hoje. Ele era escravo lá do oficial. Deus tinha planos muito mais altos. Então, querido, não fique agoniado, não fique triste, desesperado. Deus está preparando algo maravilhoso para você. Creia nisso. Deus está preparando. Não fica aí com cara de segunda-feira porque o oficial não respondeu, porque você deu um cartãozinho para você e não fizeram nada para você. Irmãos, tem a história do meu filho Leonardo, vocês conheceram, nem todos conheceram, mas o Leonardo foi uma bênção, foi para Brasília. Irmãos, todo mundo dizia, vai ser fácil, olha, eu vou mandar procurar o senador, o deputado, eu tenho conhecimento, eu conheci a república inteira, meus irmãos. O Léo foi atrás de tudo, não conseguiu nada, mas não era esse o plano que Deus tinha para ele. Aí conheceu um menino que tinha uma irmã que ia fazer 15 anos, uma menina toda tímida, e ela não queria nenhum menino conhecido da região para dançar com ela. Escolheu o Léo, que era desconhecido, mas bonitão que nem o pai. Então ele foi dançar aos 15 anos com ela, e o Senhor preparou, e a menina gostou dele, e ele gostou dela, e hoje estão casados, e é uma bênção maravilhosa a vida deles. E eu aqui com a Esté pensando, puxa vida, aí veio um irmão que era gerente do Bradesco, não, vou arrumar um trabalho para o Léo. Isso há 10, 15 anos, não era ainda essa fase não. Aí o outro irmão disse, não, eu conheço o senador fulano, leva o meu cartão, se apresenta lá que eu vou arrumar. Aí o outro disse, não conheço o deputado. Eu conheço. Todas as portas que ele batia, dava tudo errado, até que o Senhor disse, eu tenho planos para o seu filho. Mas não são esses planos não, tem planos muito maiores. Muito maiores. E hoje, quando a gente olha, a gente vê o que Deus fez, e a gente fica assim, impressionado com esse Deus. Então, querido, se você está aqui nessa manhã tristinho porque ainda não responderam aquele e-mail que você mandou, é que Deus está preparando algo muito melhor para você. Deus está preparando. Eu quero dizer a você profeticamente nesta manhã, Deus está preparando. Aí você olha para mim e diz, mas que jeito, pastor? Não está acontecendo nada? E daí? Não está acontecendo nada aos seus olhos, mas o mundo espiritual está trabalhando a seu favor para a glória de Deus.
Não estava acontecendo nada. José dizia: mas Deus, eu estou aqui, eu continuo sendo escravo. Deus, e agora Deus piorou, estou na prisão. Levantaram calúnia, me difamaram. Deus, de que jeito o Senhor vai me usar? Eu vou te usar. Eu vou te usar. Mas como, Senhor? Eu vou te usar. Espere o meu tempo, eu vou te usar. E no tempo de Deus, Faraó teve um sonho. Olha que coisa linda, maravilhosa, irmão. Faraó teve um sonho. Ninguém conseguia decifrar o tal do sonho. Aí o copeiro lembrou: agora eu lembrei, lá na prisão tem um homem, não sei o que. Faraó disse: chama. Porque, meus irmãos, interpretar o sonho de um oficial é uma coisa, interpretar o sonho de Faraó é outra. Eu não é. Deus queria lá que ele interpretasse o sonho do copeiro. Deus queria que ele interpretasse o sonho do Faraó, porque interpretando o sonho do Faraó, ele ia se tornar o governador do Egito. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando o melhor para cada um de vocês. Vocês chegaram aqui nessa manhã, alguns desiludidos: puxa, não está acontecendo, eu estou orando, as coisas estão piorando. Muitas vezes as coisas pioram para depois melhorar, sabia? No mundo espiritual, muitas vezes Deus permite isso. A coisa piora para quê? Para que a gente aprenda a confiar, para que a gente aprenda a depender completamente do Senhor. E quando a gente aprende a depender e a confiar, o milagre de Deus acontece. Há um milagre de Deus que vai acontecer na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Tome essa palavra, tome posse dessa palavra. Ele está agindo, Ele continuará agindo, e o seu momento vai chegar, para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, aprendemos com a experiência de José que há pelo menos 3 propósitos na demora de Deus em nos responder. Um primeiro propósito é nosso fortalecimento moral. O Senhor quer nos ensinar a saber enfrentar as dificuldades, as derrotas. O Senhor quer nos ensinar a lidar com as vitórias e com as facilidades. O segundo propósito é o quê? Nosso tratamento emocional. O Senhor quer curar-nos por dentro, para que nós possamos ser bênçãos na vida, nas mãos do Senhor. Nós precisamos estar tratados emocionalmente, curados das mágoas, dos complexos, dos traumas, novas criaturas, novas pessoas em Cristo, para a glória de Deus. E um terceiro propósito é o nosso amadurecimento espiritual. Fé, a fé firme, é aquela fé que não vê nada, mas ela crê. É a fé do piloto de avião. Ele não está enxergando nada, mas tem lá no radar que lá na frente está a pista, e ele crê, ele tem fé naquele radar, e ele segue aquele radar e ele pousa em segurança. É essa fé que o Senhor deseja que cada um de nós tenha, para a honra e glória de Deus. Se Deus está demorando a responder às suas orações ou aos seus anseios, saiba que Ele pode estar. Aprenda isso, meu irmão. Deus pode estar fortalecendo você moralmente. Deus pode estar tratando de você emocionalmente. Deus pode estar amadurecendo você espiritualmente para te usar. Para te usar, irmãos. Para te usar. Para te usar. Eu li certa vez um episódio na vida do então pastor Paul Yong-cho. Ele conta num dos seus livros que a situação da igreja, uma grande igreja que Deus deu, já foi a maior igreja do mundo. Hoje eu não sei como é que está. Acho que já teve 200, 300, não sei se 500 mil membros, um negócio assim. Mais ou menos, uma igrejinha, né? Já teve isso tudo. Aí ele disse que as coisas começou tudo a dar errado, começou a dar tanto problema, não sei o quê, que ele estava no andar lá no 10º andar de um prédio que eles estavam construindo, não tinha dinheiro para terminar. Ele estava assim, e ele pensou, e ele começou a caminhar, e ele disse: eu vou me matar, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Deus. Eu vou me matar, porque eu não aguento mais tanta pressão, tanta dificuldade. E ele estava, e disse, quando ele estava indo, então o Espírito de Deus começou a falar com ele: covarde, covarde, volta, entrega, descansa, confie em mim. E ali ele aprendeu uma lição.
para sermos usados por Deus, nós precisamos estar fortalecidos, tratados e amadurecidos, para que você possa dar bom testemunho, para que você possa ser bênção. Quando eu vejo, às vezes, um cristão em determinado lugar fazendo o que não deve fazer, eu me pergunto: Deus, será que ele foi fortalecido moralmente? Será que ele foi tratado emocionalmente? Será que ele amadureceu espiritualmente? A gente fica ouvindo aí essas respostas, essas entrevistas que são dadas com pessoas cristãs, e dói o coração da gente ouvir certas respostas, certas posturas. Sabe por quê, queridos? Pessoas que não estão tratadas, que destilam um ódio quando falam desse ou daquele pecado. Eu não posso falar de ódio, não posso falar contra o pecado com ódio no coração. Eu preciso ser tratado pelo Senhor, eu preciso estar tratado, eu preciso amar as pessoas. Eu já disse para os irmãos, vocês sabem, uma das coisas que mais me entristecem é que Deus ama quem eu não amo, e eu fico bravo com Deus, porque eu gostaria que Deus não amasse quem eu não amo, e Ele amasse quem eu amo. Mas Deus é diferente, e Ele tem me ensinado, e Ele diz: filho, não há ninguém fora do alcance do meu amor, seja quem for. Irmãos, sabem de uma coisa? Esses estupradores, eles estão no radar do amor de Deus. Eles são terríveis, não são? A gente, às vezes, humanamente falando, tem vontade de dizer assim: tinha que ser morto. A gente diz isso, não diz? Infelizmente, a gente às vezes diz isso. Cara desse tinha que ser morto. Se fosse com minha filha, eu matava. E o Senhor diz: eu ainda o amo. E Jesus responde: eu ainda morri na cruz por ele também. Aí eu me revolto com Jesus. Aí eu disse: não, Jesus, não pode fazer um negócio desse não. Que negócio é esse, Jesus? E Jesus disse: se não fosse esse amor, filho, nem você estaria salvo. E aí Jesus arrasa comigo quando ele diz assim: e você, filho, você acha que você é melhor do que essas pessoas? Que isso? Que isso? Aí o Senhor me leva ao texto dessa manhã, e quando a gente lê o texto dessa manhã, a gente fica com a boca no chão. A gente fica com a boca no chão. Cadê o texto? Cadê o texto? A gente fica com a boca no chão. O negócio é eu achar o texto. Eu garanto que eu li esse texto. Diz assim, olha: todos nós, todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Queridos, esse é o Deus que nos ensina a amar, não o pecado, mas amarmos o pecador. Precisamos de uma igreja fortalecida moralmente, precisamos de uma igreja tratada emocionalmente, precisamos de uma igreja amadurecida emocionalmente. Por isso, espere e louve, a sua resposta e a sua bênção estão chegando. Você pode dizer amém? Espere e louve, a sua resposta e a sua bênção estão chegando. Profetize isso na sua vida nessa manhã. Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor preparado para mim. Eu sei que o Senhor tem uma resposta. Enquanto ela não vem, Senhor, me ajude e me ensine a esperar
a esperar, aprendendo como José aprendeu e sendo bênção como José foi bênção. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Logo após, mais 5 minutinhos para a Assembleia. Mas hoje tem almoço, né? Então hoje tem almoço. Eu ouvi um ó glória aí? Ah, glória, amém. Eu pensei que era pelo culto, mas é pelo almoço. Tudo bem, mas tem um almoço gostoso lá em cima, esperando por todos nós. Vamos orar. Vamos ter ainda um cântico, então as crianças já podem estar aqui a postos, né? A equipe de louvor, crianças não, a equipe de louvor 3, né? 3 ou 4? Quinto, equipe de louvor 5, né? Equipe de louvor 5 vai estar louvando e glorificando. Então, logo após a oração, os irmãos continuem, porque a equipe de louvor 5 vai estar louvando ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque mesmo quando o Senhor demora, o Senhor está nos amando tanto. Por isso, nesta manhã, eu peço em nome de Jesus que o Senhor visite o meu irmão, visite a minha irmã que aqui estão, aqueles que estão na internet, e que o Senhor traga, meu Pai, essa nova esperança, essa nova alegria, que possamos aprender, ó Deus, como José aprendeu,